Mas eu considero algumas frases assim, sempre a gente tem que colocar asteriscos. Você tem que considerar o contexto, você tem que considerar o momento, você tem que considerar de onde parte a fala, para onde é a fala, porque senão a gente começa a criar um monte de frases bonitas, que vendem, são motivacionais, mas que só ficam escondendo que você está fazendo errado. Sim. Que você está perdendo, que você continua perdendo, que você não está seguindo. Isso. Então, assim, voltando. Aí, para os 3 grupos, atletas em desenvolvimento, master ou profissional. Sempre que eu ouço essa frase, eu questiono. Então, foi uma conversa até recente que eu tive com um lutador de jiu-jitsu, um cara profissional e tal. Foi para uma competição, foi lá, chegou na final, não sei o que e tal, perdeu a final de novo. Pô, mas o que aconteceu e tal, não sei o que. Ah, fiz assim, assado, aconteceu não sei o que, pô, papá. Falei, tá, de novo, né? Ele, então, mas por causa disso, daquilo e tal, mas... Não, mas eu não ganhei, mas eu aprendi. Eu falei, velho, você não aprendeu. Nesse ponto eu discordo, porque ele tá cometendo o mesmo erro novamente, você não aprendeu. Eu falei, cara, você não aprendeu. Você já tomou 2 vezes isso aí. Então você não tá aprendendo. Sinto muito. Então não tem esse discurso, ou eu ganho, ou eu aprendo. Não, você perdeu. Porque você pode perder uma competição e mesmo assim sair ganhando. Sim. Né? Porque... Quais são os cenários que você pode perder e sair ganhando? Primeiro, quando você fez o seu melhor, você sente que entregou tudo que você podia entregar, a estratégia foi perfeita, fisicamente você estava bem. Um ponto muito importante, você conseguiu extrair o seu melhor para aquele momento de preparação que você está e das condições que você tinha. Mas o seu adversário, a sua adversária, foi melhor do que você. Então, você perdeu, mas na verdade, você não perdeu. O seu adversário te superou por estar melhor naquele momento. Exatamente. Então, essa é uma condição que eu falo assim, você perdeu, mas você ganhou. Né? Porque o adversário foi melhor naquele momento. Não foi simplesmente por um relaxo, por uma falta de atenção ou por ter feito algo errado. Você fez tudo o que tinha que ser feito. Você fez tudo. É isso que eu quis dizer antes. O adversário estava melhor, estava mais preparado. Parabéns para ele, continue trabalhando. Né? Você pode ganhar quando você perdeu a competição, mas ainda assim você aprendeu algo. Efetivamente aprendeu algo. Você falou assim, hoje eu fui com a intenção de testar uma estratégia X, eu executei a estratégia, ela não deu certo, mas a minha intenção estava traçada, a minha execução foi bem realizada. O resultado talvez não tenha sido o melhor, mas para mim a evolução é bom, porque eu tinha a intenção, eu fiz a execução com maestria e eu tenho agora uma base para entender o que acontece a partir desse ponto, quais são as variáveis, e se eu repetir isso, como que eu posso melhorar, o que deu certo, o que deu errado. Então você consegue avaliar e crescer. Então esse é um outro momento que em alguns momentos da carreira do atleta em desenvolvimento, ou até mesmo do profissional, isso vai acontecer. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para as pessoas, usando o Henrique Avancini como exemplo novamente. E eu vou usar o Henrique porque, assim, obviamente ele é o atleta que trouxe os maiores resultados para o mountain bike do país. Então o Henrique, por muito tempo, algumas pessoas que são mais novas na bike, elas nem se lembram disso. Mas o Henrique, por muito tempo, o pessoal bateu muito nele aqui no Brasil, porque ele ia nas Copas do Mundo e aí ele largava e ele fazia uma força tremenda para chegar lá no pelotão da frente e no final ele terminava lá em 40º, 50º, até o momento que ele começava no start loop, né, aquela volta mais curta no início de uma prova de cross country, ele ia lá para frente e começou a pegar a ponta do pelotão. E é interessante, porque quando ele começou a fazer isso de pegar a ponta, ele pegava a ponta do pelotão, vinha alguém e batia em cima dele. E aí ele tentava de novo e alguém vinha e batia e ele rapidinho sobrava. Até que chegou um momento que eu falei para os meus atletas na época, eu falei, aconteceu uma coisa importante nessa prova. O pelotão aceitou ele. Presta atenção que ele colocou a bike na frente e ninguém bateu em cima. Ninguém bateu em cima dele. E isso é um ganho muito importante. Só que isso levou anos. Só que ele estava aprendendo. A cada vez que ele fazia aquilo, ele aprendia. Então ele estava ganhando. Mas ele era 40º. Só que talvez tenha sido isso um ponto importante para levar ele ao topo.
né? Então, assim, essa é uma condição que aprendeu. E tem a condição que você não tem essa de, eu perdi, mas eu ganhei. Por exemplo, tem competição que você ganha e você perde. Porque você ganha o título, mas você sai de lá pior do que você entrou. Você ganhou porque você trapaceou, você ganhou simplesmente porque os adversários estavam pior e você desempenhou mal, você não foi com uma intenção, você executou errado. E essa é a pior vitória, porque pode dar uma falsa ilusão para a pessoa de que ela é boa. Exatamente. E aí é onde ela se perde, porque ela fala assim, se eu ganhei fazendo tudo errado, eu posso continuar.